Bom dia, vamos para mais uma aula, né? Hoje vai ser aula de salgados de festa. É uma receita simples e fácil, tá? Eu chamo essa receita de salgado econômico. O que a gente vai usar? 1/3 de óleo, de medida de óleo, 3 medidas de água, 5 medidas de farinha de trigo, o seu recheio, de preferência frango, presunto, queijo, salsicha, aí vai do gosto de vocês. Para cada receita a gente vai usar 4 tabletinhos de caldo de galinha, tá? Quem comprar em pó, a gente coloca até 3 colheres, mas dependendo do caldo, a gente tem que experimentar para ver se o tempero está bom por causa do sal. Farinha de rosca, tá? Então vamos lá. Por que eu falo medida? Porque a gente pode utilizar várias medidas. Eu posso utilizar uma medida assim, de um copo de 180 ml, uma xícara, ou até mesmo uma medida dessa grande, tá? Aí vai pela quantidade de massa que você quer. Eu faço por uma xícara ou pelo copo. Então, 1/3 de medidas de óleo. Vou colocar na panela. 3 medidas de água. 1, 2, 3 medidas de água. 4 tabletinhos de caldo de galinha. Não importa qual vai ser a marca, tá? Vou pegar esses ingredientes, vou levar até o fogo e vou deixar abrir fervura. Já abriu fervura, tá vendo? Vou pegar as minhas 5 medidas de farinha de trigo que eu já deixei reservado. Vou despejar tudo aqui dentro da minha panela. Posso desligar o fogo e vou mexer, ó, com o fogo desligado. Se eu não quiser sujar o fogão, eu transfiro minha panela para a minha bancada e vou mexer, ó. Esse momento aqui que eu tô mexendo a massa na panela, a massa tá cozinhando porque a água é quente e o óleo também. Então o óleo ajuda a cozinhar a massa. Se eu achar que tá pesado para mexer com a colher dentro da panela, eu vou despejar a minha farinha, a minha massa na bancada. Para não queimar a mão, eu pego uma outra tampinha ou uma espátula e vou sovando a massa. Se a massa de vocês criar bolinha de farinha de trigo, com a colher eu vou amassando. Não tem problema, não tenha medo, tá? Porque a gente vai fazendo isso daqui, ó. Tirando todo aquele gruminho da farinha de trigo que às vezes acaba acontecendo. Mesmo se a gente peneira, acaba criando alguns gruminhos. Tá vendo a massa, ó? Ela vai ficando lisinha, ó. Então, quanto mais eu sovar com a massa quente, mais a minha massa vai cozinhando, ó. Se tiver quente para sovar a massa com a palma da mão, que é a mais delicada, a gente vai com os dedos, ó. Ou a tampinha. E ela não gruda, né? Não, ela não gruda. Essa massa aqui a gente faz todos os salgados que são fritos, tá? Que seria croquete de carne, enroladinho de salsicha, coxinha, risole, todos aqueles salgados fritos de festa. Ou não precisa ser só de festa, né? Eu posso agregar batata nessa massa? Pode, mas com a batata o que acontece? Hoje vocês pagam o quilo da batata, vamos dar um exemplo, R$2. Amanhã a batata vai custar 10. Vocês não podem perder a qualidade da sua massa.
Então o que vocês fazem? Faz uma massa de batata e a outra de farinha. Aí você vai falar para sua cliente ou, né, para quem for vender, que você vai ter 2 tipos de valores de salgado. Com batata, que sai mais caro, e essa de farinha, que também não perde a qualidade, tá? Porque quando a gente tem uma qualidade de massa, a gente nunca pode mexer, que a gente perde cliente. Essa massa aqui, a gente também pode fazer até a massa do nhoque. Fez o mesmo procedimento. A única coisa que a gente vai fazer é isso daqui, ó, pra fazer o nhoque. Corta a massa. Ferve a água com um pouquinho de sal e óleo e leva ela para cozinhar, que ela vai subir do mesmo jeito com aquele nhoque que você compra. Pode fazer até o charminho com garfinho, né? Isso. Aqui, ó, ela já tá pronta. Tá vendo que ela não suja a mão, ó? Não tem excesso de sal. Então, quanto mais eu sovar até ela esfriar, o que acontece? A massa tá cozinhando. Não precisa colocar força, só ir sovando, ó. Mexendo a massa de um lado pro outro. Ó, tá vendo? Com a massa, ó. A minha mão tá sanitizada, tá, gente? Sovei minha massa. Agora eu vou fazer mais ou menos os modelos do salgado que vocês podem treinar em casa antes de fazer. Pego aqui. Ah, mas que medida que eu faço? A gente pode medir com uma xícara, né? Pegar uma xícara pequena e medindo. Ou fazer as bolinhas, que a gente vai medir mais ou menos o tamanho que eu quero. Tá? Essa massa não precisa descansar? Não. Se eu for fazer o bolinho de queijo, é uma bolinha, eu pego uma massa. Isso eu tô treinando, tá? Vou pegar um pedaço de massa, pra gente fingir que é o recheio. Fecho bem pra não ter ar dentro, pra não ter risco de ter explosão na hora de fritar. E faço uma conchinha, ó, com as 2 palmas da mão e vou enrolando. Não precisa apertar, é só de leve, ó. Que ela vai fazendo a bolinha, ó, tá vendo? Vamos de novo. A massa, o queijo. Fecho bem para não criar ar. Conchinha, tá vendo, ó? E vou mexer. Mais um. Aqui é o queijo. O queijo pode ser em pedaço ou ralado, tá? Aí vocês vão escolher o jeito que vocês querem. Então vamos lá, vamos fazer o risole. Risole, como que é? A gente faz a massa na mão. Faz de conta que eu já cortei o presunto, o queijo. Quem quiser colocar, misturar orégano, pode. Presunto, queijo. Faço uma meia lua. Se eu achar que eu não tô conseguindo fazer, eu posso pegar dar um exemplo, tá? Um copo, uma xícara. E faço daqui, ó. Corto. Tá vendo? Ela fica meia lua. Esse seria o risole, ó. Esse tamanho que eu tô fazendo é pra vocês comerem em casa. Não é tamanho de festa, tá? Já vai fazer. Faz de conta que é o presunto e queijo, ó. Redondinho. Coloco minha massa, o meu recheio. Fecho meia lua, ó. Só apertar aqui, ó. Croquete de carne, que seria o quê? Pego, abro. Coloco a minha carne moída já refogada com os temperos a gosto de vocês. Fecho.
O de carne, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque a carne, ela fica mais soltinha. Fecho bonitinho e faço assim, ó. Carne, fecho. O que vocês podem fazer também? Refoga a sua carne bonitinho, deixa ela bem sequinha. Mistura ela na massa e dá uma sovada. Que também dá certo, tá? Porque é aí que acontece. Principalmente para festa. Quando a gente faz salgado para festa, os nossos convidados têm mania de cortar a massa, comer só o recheio e jogar fora a massa. Se o recheio estiver misturado na massa, logicamente que ele vai ser obrigado a comer. Enroladinho de salsicha. Pego minha massa, abro também. Faz de conta que esse daqui é a salsicha. Coloco aqui no meio e fecho, ó, agrego uma massa na outra. E tá vendo? A salsicha ela pode ficar do lado de fora aparecendo. Vamos para a coxinha agora. A coxinha todo mundo fala que não consegue fazer. Pego a minha massa, tá? Faço uma conchinha. Não abro muito ela aqui embaixo, tá? Recheio de frango. Ah, mas eu quero com catupiry. Aí vocês podem colocar um pouco de catupiry aqui, né? O requeijão. O frango. E vou fechando ela assim, ó. Fazendo tipo de um biquinho. Fiz o biquinho. Palma da mão. Coloco aqui. Vou fazer um tipo de um beliscão. E vou beliscando ela assim levemente e vou rodando, ó. Isso é para quem não tem prática, tá vendo? Ó como ficou. Salgado a gente tem que treinar, tá? Vamos fazer mais uma coxinha. Para quem não sabe fazer. Já põe o recheio. Faço uma conchinha. Recheio. O frango a gente cozinha, desfia ele. O tempero também é a gosto, tá? O tempero vocês podem fazer na hora que estiver cozinhando ele. Tá vendo, ó? Vou beliscando, tanto com uma mão ou com a outra. Fica mais fácil assim, tá? Pra quem não tem prática, tá vendo, ó? Conchinha, outra beliscão. Pra quem já tem prática, cada um vai fazer de um jeito, tá? Vou fazer já com o recheio, ó. Faço, recheio. E fecho, ó. Fechei. Quem tem prática faz isso daqui, ó. Conchinha. Tira o excesso. Tem gente que faz ao contrário, faz assim. Tira o excesso também. Aí vai de cada um, tá? Tá vendo, ó? Fiz o meu salgado, tá vendo, ó? Recheio. Se de repente você tá fazendo a massa, sovou a massa, tocou a campainha, chegou visita, foi pro WhatsApp, tem que ver alguma coisa na internet, pega a sua massa, um pano semi-úmido, cobre a massa e vai fazer o que você tem que fazer. Se deixar ela descoberta, com o ar que vai batendo nela, ela vai criando uma pele. Isso acaba prejudicando um pouco a massa na hora que for fazer o salgado. Coloca um pano úmido, não precisa ser ensopado, tá? Só úmido. Coloca em cima da massa, vai fazer o que você tem que fazer e depois volta. Quando você estiver fazendo o salgado, pega, faz um salgado, dá uma outra mexida. Do jeito que eu vou fazer aqui, ó.
Fiz o salgado. Coloquei o recheio. Tá vendo? Cada hora eu faço de um jeito, tá? Fiz. Vou pegar um outro pedaço de massa. Dei uma mexidinha na massa. Por quê? Como ela tá aberta, o vento vai batendo, ela vai ressecando a massa. Fiz o salgado. Recheio. Ah, quantos salgados dá numa receita? Isso depende da medida que você vai fazer. Se eu fizer uma medida com um copo grande, aquele tipo que a gente fala, tipo requeijão, que tem 200 ml, então a gente vai usar quase 1 kg de farinha de trigo. Ali dá em torno de 60 a 70 salgados por medida, tá? De salgadinho de festa. Tá vendo? Fiz isso daqui. Meu salgado. Agora eu vou empanar para vocês. Para empanar, vocês podem empanar. Eu prefiro empanar com água, farinha de trigo e a farinha de rosca. Ah, mas eu vi que pode ser empanado com ovo, com leite. O que acontece? O ovo, na hora que vocês for fritar, cria espuma na gordura. Com leite, você vai estar gastando mais. Então esse é um salgado econômico. Então eu coloco lá água. Qual a quantidade de água? Ah, coloca lá mais ou menos 1 litro de água para mais ou menos 3 colheres de farinha de trigo. Tá? Misturo, porque isso aqui é o tipo de uma cola, tá? Mistura aqui, ó. Isso daqui é uma colinha que vai fazer que a farinha de rosca gruda na massa. Para que na hora que você for fritar ela não ficar solta. Ah, eu não tenho farinha de rosca, não posso comprar. Se for para comer em casa, não tem necessidade de vocês empanar, tá? Isso daqui é mais para revenda e a beleza da massa. Tá? Então vamos lá. Para empanar. Nesse líquido, passo rapidamente farinha de rosca. Por que eu faço isso, ó? Passo com uma mão na água, jogo com a outra na farinha de rosca. Porque se eu for jogar aqui, cada pingo que cair na farinha de rosca de água, eu tô desperdiçando farinha de rosca. Tá vendo, ó? Farinha de rosca. Essa farinha de rosca aqui é pão velho. Sabe aquele pão duro que você deixou lá guardado? Você pode dar uma torradinha e depois ralar. Pode ser até no liquidificador. Aí, ó, tô fazendo isso daqui. Farinha de rosca. Ó, o líquido. É rápido, tá, gente? Não precisa deixar muito tempo aqui dentro, ó. Porque se eu deixo muito tempo dentro da água, como é farinha, vai acabar derretendo a massa. Então, ó, passo na farinha, na água, farinha de rosca. Sabe aquele salgado que você vai comprar lá nos terminais, que fica lá duro o dia inteiro? Eles passam na farinha de rosca, na água, farinha de rosca, né? Passa de novo na água, farinha de rosca de novo. Isso a gente fala que tá empanando várias vezes. Então você vai ter um salgado cascudo, né? Então não fica tão gostoso. É só uma vez só, tá? Vou colocando na forma, vou arrumando. Coloco, enchi toda a forma. Agora vou colocar ela ao contrário. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero congelar. Posso congelar? Posso. Faço isso daqui, tá? Deixo arrumadinho assim na forma. Coloco um plástico em cima. Pego isso, levo no freezer. Deixo lá no freezer umas 4, 5 horas. Tiro do freezer.
Aí ela já vai estar firme. Aí sim eu vou colocar a quantidade que eu quero em cada saquinho. Coloco a data, né, que eu fiz. E a data de validade, que a gente pode colocar lá mais ou menos uns 6 meses, tá? Aproximadamente. Lógico, a gente pode deixar mais. Levei lá, congelou, tá durinha? Coloco no saquinho e levo. Porque se eu colocar já no saquinho assim, uma vai amassar a outra. Então a gente não quer salgadinho feio. Pode descongelar e recongelar? Pode. Vamos lá, tirei da geladeira, que eu quero descongelar. Tiro da geladeira pelo menos meia hora antes de fritar, para poder descongelar de dentro para fora. Porque às vezes a massa ela tá descongelada do lado de fora, mas o recheio tá congelado. Então a gente deixa meia hora para poder descongelar de dentro para fora. Descongelou, frito. Sobrou, faça a mesma coisa. Levo numa vasilhinha, lógico, vai ter menos salgado. Levo numa vasilhinha, deixo congelar, depois coloco novamente no saquinho, tá? Agora eu tô deixando o óleo esquentar, aí a gente vai dar continuidade já já de fritar. Óleo quente, tá? O óleo não precisa ser numa panela tão grande assim, tá? Pode ser uma vasilha menorzinha. Coloco ali. Esse salgado, ele não precisa ficar muito tempo aqui no óleo, tá? Porque a massa, ela já tá cozida. Vira aqui, ó. Tá vendo que ela já vai ficando bronzeadinha, ó. A gente só frita pra ela poder, a farinha de rosca dar aquela crocância mesmo. Não precisa ficar mexendo, precisa. Não. Ah, mas eu coloquei um monte de salgadinho, tá cozinhando, tá dissolvendo. O que acontece às vezes? As pessoas têm mania de catar o salgado congelado e jogar na gordura um monte. Aquilo, a temperatura tá alta do óleo. Na hora que você joga o salgado, a temperatura cai. Caiu a temperatura, automaticamente o salgado vai ficar lá 15, 20 minutos cozinhando. É o momento que ela começa a soltar a pele, que seria da farinha de rosca, né? Vamos dizer assim. Aí começa a cozinhar, salgado começa a explodir. Então é a maneira de fritar, tá? Então não tem essa necessidade de ficar muito tempo, ó. Tá vendo, ó? Eu não preciso cobrir o salgado de óleo, né? Se for uma panelinha menorzinha, é melhor, tá? Porque se o salgado estiver coberto, então ele já frita ela completa. Tá vendo? Ela já tá boa aqui, ó. Tá vendo, ó? Não se esquecendo, os recheios é a gosto de vocês, tá? Tipo assim, que eu coloco no meu frango pra fritar ou pra fazer. Tempero é salsa, coentro, aí vai do gosto de cada um. Eu evito colocar cebola, porque tem gente que não gosta de cebola, tá? Eu gosto de usar mais produtos naturais, tá? Eu não vou usar caldo quinor, sazon, essas coisas. Pode falar. Ó, se eu deixar muito tempo na água, ó como que ela já começa a dissolver a minha massa. Ó a diferença, ó, tá vendo? Aí mesmo assim dá pra salvar. Mas não é bom deixar na água. Vamos abrir um salgado aqui pra vocês verem se ficou bom ou não, né? Lógico, vocês vão ter que fazer pra experimentar em casa, ó. Tá vendo, ó? Quem quiser colocar, vamos dizer, o colorau pra carne ficar mais vermelhinha, pode pôr também, tá? Então assim, ó, salgado pra festa. Varia muito pra onde você vai vender, se você vai vender. Tem gente que cobra o cento em torno de 40, 45 reais, tá? Ele cru, tá? Congelado. Se for fritar, você coloca mais 5 a 10 reais, por quê? Você tá gastando óleo, você tá gastando papel toalha, tá sujando o ambiente e tá perdendo mais, perdendo não, você tá trabalhando para fritar. Então você tem que colocar mais 10 reais aí para poder fazer a entrega dele frito. O cento vai sair em torno de 50 a 60 reais ele frito. Lógico, dependendo aonde você vai vender e quanto você gastou, né? Então você também não pode ter uma variação de preço. Você pode colocar lá, meu salgado cru, 40 reais, o 100. O meu salgado frito, 50 reais, tá? Então assim, as dúvidas dessa receita a gente vai tirar na próxima semana, tá? Eu agradeço a participação de todas, então até a próxima semana.